Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Multiverso Cast. Tá começando mais um episódio. Hoje estamos Léo, Magos da Sombra. Vamos falar sobre hoje ocultismo. Vamos colocar um áudio aqui do nosso amigo David, que mandou pra gente. David, forte abraço, viu? David Bayer. Eu sou Mefistófeles. Mefistófeles. É, o diabo. E todos vocês são Faustos. Faustos, os que vendem a alma ao diabo. Tudo é vaidade neste mundo vão. Tudo é tristeza, tudo é pó, é nada. Quem acredita em sonhos é porque já tem a alma morta. O mal da vida cabe entre nossos braços e abraços. Mas eu não sou exatamente o que vocês pensam. Eu não sou exatamente o que as igrejas pensam. As igrejas abominam-me. Deus me criou para que eu o imitasse de noite. Ele é o sol, eu sou a lua. A minha luz paira sobre tudo quanto é fútil. Margens de rios, pântanos, sombras. Quantas vezes você viram passar uma figura velada, rápida, figura que lhe daria toda a felicidade, figura que te beijaria indefinidamente? Era eu, sou eu. Eu sou aquele que sempre procurastes e nunca poderás achar. Os problemas que atormentam os homens são os mesmos problemas que atormentam os deuses. Quantas vezes Deus me disse, citando João Cabral de Melo Neto, ai de mim, quem sou eu? Quantas vezes Deus me disse, meu irmão, eu não sei quem eu sou. Senhores, venham até mim, venham. Eu os deixarei em rodopinhos fascinantes, uivos, castelos, e nas trevas vocês verão todo o esplendor. Do que adianta vocês pagarem as contas no fim de mês religiosamente, as contas de luz, gás, telefone, condomínio, IPTU? Todos vocês são Faustos. Venham, eu os arrastarei por uma vida bem selvagem, através de uma rasa e vã mediocridade, que é o que vocês merecem. As suas bem humanas insaciabilidades terão lábios, manjares, bebidas. É difícil encontrar quem não queira vender a sua alma ao diabo. As últimas palavras de Goethe ao morrer foram: luz, luz, mais luz. É isso aí, que assim seja. Hoje nosso convidado é o Léo, Magos da Sombra. Vamos falar sobre o ocultismo em geral. Pessoal, hoje o papo vai ser bom. Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço. Eu agradeço aí você ter aceitado o nosso convite. Cara, se apresente, fala um pouco mais sobre você, né? E vamos dar continuidade no assunto. Claro, por que não? Bom, você já me explicou, né? Eu sou o Léo, eu sou um mago das sombras. Quem é o Léo em si, né? Eu sou, falando meio ocultista, né? Comecei na Wicca, lá com os meus 16, uns 14 anos mais ou menos. E aí eu fui estudando lá as revistinhas do Gardner lá, aquela revistinha que vendia na banca, né? A Wicca. Certo. E fui me aprofundando nesse mundo. Nos 16 anos, mais ou menos, eu entrei a começar mais ou menos no cenário gótico. E aí eu conheci algumas pessoas do meio vampirístico, esotérico. E conversando com essas pessoas, eu acabei caindo na necromancia, certo, que é uma vertente mágica que mexe com os mortos, enfim. Mais um pouco pra frente, né, estudando muito mais sobre isso, eu fui convidado para uma ordem luciferianista. Certo. E aí eu cheguei até um certo patamar dentro dessa ordem, seria um patamar de mestre, assim. Essa ordem já não existe mais, ela foi dissolvida. Certo. E quando eu fui lá para os meus 26, mais ou menos, eu fui convidado para a maçonaria. Então hoje eu sou mestre maçom. Legal. E eu também faço parte de uma ordem hermetista, de magos hermetistas, que é chamado Nosso Templo. E hoje eu sou um dos mestres lá, um dos poucos mestres que tem dentro desse nosso templo. Ativa ainda? Tá ativo ainda. Inclusive, é o que a galera adora na internet falar mal de nós aí. Ah, é? Tem vários memes nossos aí pela internet. Na realidade, não tem o conhecimento, né? Quando você não tem o conhecimento, gera muita dúvida e preconceito. Na realidade, é o medo de conhecer algo. Então a pessoa começa a criticar, isso é normal, é padrão, né? Mas aí você começou com 16 anos. Comecei mesmo com uns 14, né? Mas assim, vamos falar que eu engatei mesmo nesse caminho aos 16. Porque você começou a ter um campo de visão diferenciado. Eu comecei a expandir bastante o conhecimento, fazer vários estudos. Enfim, nesse meio do caminho eu também conheci magia do caos, conheci magia enoquiana. Onde é que você aprendeu mais? Você conseguiu desenvolver mais o seu conhecimento? Você falou, aqui
O que acontece? Quando a gente vê que começa a aprender algo, na nossa cabeça dá uma luz diferenciada, né? Então, como é que você começou? Fala assim, esse aqui é o caminho certo, tô aprendendo muito. Você começa a se ver diferente, né? Você tem uma mentalidade diferente de ver o mundo. Como é que começou isso? Eu acho que é bem assim, na verdade, não é um lugar que deu o start, mas é como uma linha de progresso. Certo. Por mais que você vai passando entre os sistemas mágicos, entre as ordens, enfim, até pelos estudos, você vai crescendo a sua visão de mundo. Você vai entendendo melhor o que você está fazendo. Certo. Então, não vou dizer que assim, tem um lugar melhor, mas tipo, tem uma linha ali de crescimento, entendeu? Que acaba ajudando, enfim, você desenvolver melhor o seu trabalho, você entender o que você está aprendendo ali, né? O que você conseguiu aprender mais? Tipo assim, que hoje você falou que é perito, né? Que você domina mais. O que seria? Eu tenho, na verdade, assim, hoje eu desenvolvi um sistema de Goetia, tá? Certo. Totalmente novo. Que é assim, a Goetia, ela é um livro que dentro das clavículas de Salomão. Se chama Ars Goetia. Esse Ars Goetia, na verdade, era uma magia, um sistema mágico que era feito na antiga Grécia. Certo. E os judeus vieram, né? Toda aquela questão de colonização e tal, cristianismo. E aí eles criaram o Ars Goetia com uma visão bem judaico-cristã. Então, o que eu fiz, né? Eu me tornei perito em Goetia, eu voltei lá atrás na Grécia, peguei os manuscritos que tinham, as informações que a gente tem, né? Inclusive tem referências de Platão, enfim, desses filósofos gregos em si. E eu resgatei todo esse processo que eles tinham. Certo. E aí eu criei todo um sistema novo de Goetia, que hoje eu chamo de Goetia do Abismo. E eu Certo. trabalho e atendo com ele hoje em dia, né? Ah, tá. Entendi. Explicando pro pessoal tipo, mais meigo que não conhece, tipo eu também, na realidade, o que é a Goetia? Tá. O que ela serve na sua vida, o que ela aplica na sua vida para a pessoa que tem interesse em aprender, a desenvolver, e ainda mais que você acabou de falar, né? Que você desenvolveu um método novo. Desenvolveu um método novo, exatamente. Explica um pouco melhor para a galera que não tem noção mais ou menos o que significa, o que serve para a vida. Dá para uma pessoa meiga, digamos assim. Para quem já conhece, vai falar, pô, legal. Mas para quem é meigo, que talvez tenha certa curiosidade, aquele preconceito ainda que não desenvolveu. Tá, vamos lá. Eu vou explicar primeiro a Goetia tradicional Certo. e depois eu pulo para a minha, que é um sistema mais avançado. Tá? Legal. Então, a Goetia tradicional, que nem eu falei, o que a gente tem de contato, mas que todo mundo vai conhecer, é o Ars Goetia. Que isso está dentro de um compilado de livros que chama As Clavículas de Salomão. Certo. Nesse Ars Goetia, Salomão, que é o rei da Bíblia, né, aquele grande e poderoso rei, Certo. ele ganha um anel específico no qual ele dá o controle sobre os demônios. E aí, inclusive, tem toda a mítica do Templo da Construção de Jerusalém, onde Asmodeus, né, ele convoca Asmodeus, que Asmodeus ensina ele a construir o templo. E Certo. também dá para ele uma ferramenta chamada Shamir, que muita gente diz que é uma substância, outros dizem que é um verme. Mas essa substância ela serve para cortar os blocos de granito de maneira correta, Certo. né, de maneira perfeita. E aí, com isso, ele acaba construindo o Templo de Jerusalém, que é o templo lá que tem lá no Oriente Médio. Inclusive, tem uma mini réplica aqui no o Templo de Salomão, aqui. Sim. Aqui no Brás, né? Inclusive, eu participei da construção desse templo aí. Sério? Mas isso aí a gente deixa para uma outra história. Não, vamos para outros episódios, mas legal. Então, o que diz o Ars Goetia? Ele ensina a convocar os 72 demônios, que são a contraparte dos 72 anjos do Shen Forá. Certo. Então, pra você entender, existe toda uma hierarquia angelical e existe toda uma hierarquia demoníaca. Certo. E nesse grimório, ele explica como convocar esses demônios. E cada um desses demônios tem uma especialidade. Por exemplo, tem uns que são especialistas em trazer amor. Tem outros que são especialistas em manipulação. Outros que são especialistas em ensinar mesmo. Certo. Ensinar ciências, geografia, enfim. Tem outros que já são especialistas em destruição. E aí cada um deles tem uma especialidade. Cabe ao magista em si saber qual desses demônios usar e qual dessas especialidades ele precisa trabalhar. Entendi. Cara, me corrija se eu estiver errado. Na realidade, os demônios, 72 demônios, na realidade, são anjos caídos, né?
Então, na realidade, eu considero como um anjo, né? Dentro da mítica cristã, sim. Ah, não é? Ou não? É diferenciado? Então, vamos lá. Porque, querendo ou não, eles têm os mesmos conhecimentos dos demais anjos. Sim. Mas aí, o que acontece? Entre aspas, eles não fazem mais parte da hierarquia parte... angelical. Exato. Então, o que você é, deixa de ser. Só porque você não faz parte, mas você é ainda. Tipo, voltado na parte dos anjos. Eu só tô fazendo isso aqui pra galera que talvez não conheça, pra tirar a dúvida de vocês, tá? Por isso que eu tô fazendo essas perguntas pra ajudar vocês aí. Não, só pra galera entender, por que eu falei dentro da mística cristã, tá? Essa história de anjos caídos começou num livro apócrifo, certo. Que é o livro de Enoque. Que aí ele fala sobre os anjos que caíram do céu. Que aí tiveram filhos com mulheres, aí nasce a história dos nefilins. Certo. Que é onde a gente tira alguns personagens icônicos que vocês já devem ter visto na mitologia aí, nas séries. Sim, que é Azazel, Samiasa. Esses caras, né, que teoricamente são os anjos caídos. E eles trazem um conhecimento para a humanidade. Que aí, teoricamente, seria proibido por Deus esse conhecimento que eles trouxeram a nós. Sim. E aí, por isso que tem essa mítica que eles se tornaram demônios em si, né? Sim. Mas quando a gente para estudar a história da Goetia aí mesmo em si, o nome dos demônios que estão ali nada mais são do que nome de deuses de outras culturas. Sim. Por exemplo, Baal, né? Muita gente da Quimbanda vai conhecer Baal, que eles chamam de Beelzebub. Sim. E também Beelzebub super famoso, né? Um nome mega famoso. Então, Beelzebub, ele era Baal, que era um deus cananeu. Ele era o deus supremo da Cananeia. Certo. E aí, com toda essa questão do cristianismo e tal, colocaram esse nome de Baal-Zebu, porque seria o senhor das moscas. Baal é senhor. Certo. Zebu, moscas. Então, Sim. senhor das moscas. Boa. E eles fizeram essa jogada, assim, primeiro para denegrir, né? Para falar mal do nome dessa entidade, para trazê-lo, transformá-lo num demônio. E segundo, esse nome tem uma referência às oferendas que eram feitas para ele. Porque ele era muito sacrifício de animais. E aí, carne, sangue, acaba atraindo moscas. Sim. E aí as moscas se multiplicam, enfim. Então tem toda essa mística para tentar estragar o nome da entidade e aí transformar no fim ele num demônio. Assim como muitos outros, né? A gente tem Cerberus, por exemplo, dentro da Goetia, que a gente sabe que é um ser mitológico. Certo. E não um demônio em si. Tá. Voltado agora lá. Isso a pessoa obter o conhecimento e aplicar na sua vida. Explica aí referente. Depois a gente vai para a parte que você desenvolveu a Goetia no seu estilo, no seu campo de visão, né? Ou você quer falar primeiro sobre... Não, a gente pode seguir na sua pauta aí. Vamos lá. O que serve a Goetia pra gente? Né? Exato. Ela, digamos assim, você convoca um desses demônios, que a gente geralmente, quem é mais magista, chama de Daimon, porque certo. A gente pega o nome original lá da Grécia. A gente chama um desses Daimons para nos ajudar em questões da nossa vida. Então, eu não sei se você já foi em algum terreiro, por exemplo. Sim. Quando você consulta uma entidade, alguma coisa assim, você acaba conversando com a entidade e você acaba pedindo alguma coisa. Preciso disso. E aí, por exemplo, se for um Exu, né? Ele passa para você uma oferenda para você despachar em tal lugar. Na Goetia, é uma base de troca, digamos assim. É uma base de troca, exatamente. Na verdade, você pede algo, ele te pede outro, e assim são bases de trocas, é uma parceria feita, digamos. Esse bem é o por ponto. aí. Tipo Exatamente assim, ao ponto. Eu te procuro, Isso. eu peço algo pra ti. Fala, beleza. Na hora que você falar, beleza, eu quero que você faça isso pra mim. É uma base do seu valor, digamos assim. Então isso. tá, eu quero X, então tá bom, é Y. Eu vou lá, faço, depois que eu faço, você vai lá e conclui o meu desejo, digamos assim. Vamos falar assim? Basicamente isso. Eu relaciono muito com um trabalho, né? Certo. Você vai lá e contrata, por exemplo, um pintor para pintar sua casa. Ele pintou sua casa, você vai e paga. Certo. É basicamente isso. Só que aí a gente tá falando de questões mais profundas, né? Arranjar um emprego, trazer o amor de volta, curar alguém, enfim, né? Tem todo... uma questão mais aberta. Essa assim. parte de trazer amor de volta não é amor sincero, né? Na realidade, vai trazer a pessoa... pessoal, é minha opinião, tá? Não tem nada a ver. Se o caso tiver o contrário, na linha que eu tô falando, você... Por favor, pode me corrigir. Claro. Vamos lá. Trazer esse amor de volta, na realidade, não traz, né? Não, tipo assim, não traz pelo sentimento da pessoa. Sim.
Na verdade, a pessoa vai ser, certo, manipulado pra ir, mas a pessoa não tá vindo por você porque ela te ama. Porque, se eu não me engano, o amor já foi. E se eu não me engano, você vai ter que sempre vai estar fazendo essa simpatia pra manter. Porque, se eu não me engano, tem um prazo, não tem um prazo? Tem pra um poder... prazo também. Então, tá, pessoal, essa aí é a minha opinião, não tem nada a ver, tá? Aí você segue o que seu coração manda. Na realidade, você é um Deus, você define e determina o que você quer. É o que você quer e assim seja. Exatamente. Não, é exatamente isso que você falou, né? Inclusive, quando chegam trabalhos de amarração, eu explico pra pessoa, ó, você tem certeza que é isso que você quer? Porque assim, a gente manipula toda a situação pra pessoa voltar. Mas isso não significa que a pessoa vai ficar contente. E a pessoa não estando contente, a chance do meu consulente, da pessoa que contratou, não ficar contente também é muito grande. Então eu já faço os alertas. Ó, você tem certeza que é isso? Porque tem uma série de consequências. Mas enfim, tem pessoas que são obcecadas por determinada pessoa e querem e pronto. Então, pagando eu faço. Não. Basicamente é que nem isso. aquele desejo. É que nem eu voltei aqui. Você é um Deus, você determina a sua vida. Se você quer isso pra você, você na realidade passou o passo a passo, explicou pra pessoa. Se a pessoa Sim. quer dar continuidade, que assim seja. Vamos dar continuidade. Exato, Né? Vão ser exatamente. feito. Legal. Aí você explicou mais ou menos como é que funciona isso aí na vida da pessoa referente à Goetia. Agora você falou que desenvolveu um modo pra você, é isso? Isso, que nem eu fiz, né? Eu peguei essa Goetia original, né? Faz muitos anos que eu trabalho já com essa Goetia. Faz aí, vamos colocar aí por baixo uns 10 anos. Certo. Que eu já trabalho com isso. E aí eu fui percebendo algumas coisas, entendendo outras, né? Com o contato com essas forças universais. E aí, a um determinado momento, eu percebi que o sistema que a gente usa, que é aquele que invoca o nome de Deus e tal, não é tão efetivo quanto um sistema novo do qual eu desenvolvi, que é o que eu atendo hoje. Certo. Por que eu percebi no final? A gente tem muito dessa de entender uma entidade como um ser, como uma pessoa, alguma coisa assim, uma coisa externa, separada. Só que, com o tempo, eu percebi que essas entidades, na verdade, elas fazem parte do tecido da realidade. É um conceito um pouco complexo. Tá. Vamos com calma. Legal, não, beleza. Tá ficando bom, vamos lá. Tem mais assunto, mas vamos dar continuidade. Sim, vamos lá. exatamente. Vamos com calma. Deixa eu tentar explicar da melhor maneira. Não, legal, fica à vontade. Porque assim, se você pensar, tudo está interconectado, tá? Certo. A realidade em si é uma coisa só. Então, esses demônios, que a gente chama de demônios, de daimons, eles têm correspondências a ações humanas. Vou pegar um exemplo aqui, Mamon. Certo. Ele é um daimon que a gente usa para dinheiro. Mas o que ele é? Ele é um arquidemônio. Ele fala sobre egoísmo. Ele rege tudo que é egoísmo. E o egoísmo não tá dentro de todo mundo? Você não tem egoísmo? Eu tenho meu egoísmo. É o tal do ego, né? Vocês aí não têm o egoísmo de vocês? Exato. Então, assim, o egoísmo ali, aquela questão da ganância ali, aquela coisa ali, né? Do dinheiro e tal, tá dentro de todo mundo. Então, eu percebi que esses daimons, na verdade, eles fazem parte de todo mundo. De mim, de você. Exato. Eles têm uma parte deles dentro da gente. Todo mundo tem. E eles têm uma parte também externa. Então, quando a gente chama uma dessas entidades, a gente ativa uma parte dentro de nós e uma Léo, parte fora. Desculpa te cortar, Claro. vamos lá. Você falou que tem uma parte interna e tem uma parte externa. Exato. Não sei se você ia dar continuidade, até perdão aí de ter interrompido, mas vamos dar um foquinho nisso aqui. Vamos lá. Interno e externo. Isso. Dá uma explicada aí pra gente. Vamos lá. Por favor. Toda a nossa realidade é composta pela nossa mente, Certo. que é a primeira lei do hermetismo das 7 leis herméticas, né? O todo é mente, o universo. Exato. Então, assim, toda a nossa realidade é composta pela nossa mente. Pelas lentes que a gente entende como é a sociedade, as lentes como a gente entende e enxerga a vida em si. E mudando a nossa mentalidade, a gente consegue alterar a nossa realidade externa. Entende? A diferença, por exemplo, entre uma pessoa comum e um CEO de uma empresa são as suas ideias. Exato. Entendeu? É só o meio de que ele enxerga o mundo, enxerga a vida. Então, assim, sua realidade pode ser mudada simplesmente por um virar de viés psicológico, tá? Então, basicamente você usa essas forças para você virar o viés da sua vida. A gente chama de paradigma. A gente usa essas forças para alterar o paradigma da sua vida. Certo.
Entende? Então, isso aí, tudo depende, o primeiro passo, tudo depende do seu campo de visão e da sua vontade, digamos assim. Exato. A nossa vontade é o que comanda de verdade a realidade e a magia, né? Aí, na realidade, que vem do interior pro exterior, é Exato, isso? exatamente. Aí, vamos chegar na parte agora do exterior. Porque, vamos lá, começa pela nossa vontade de querer Sim. algo, sei lá, tudo parte de você. Que é do seu interior, a sua grande vontade. Partiu de você, criou essa semente, partiu de você essa vontade, que é do seu interior. Agora, como é que vem a ajuda do exterior referente ao que você estava falando lá? Por isso que eu te interrompi. Sim, claro. Tá? Para poder falar aí. Para entender, vocês conseguirem compreender melhor o que eu tô falando. Vamos usar o tempo. Certo. Todo mundo sofre a ação do tempo, certo? Só que o tempo não tá dentro da gente por partes, porque ele também tá. Certo. Nosso corpo não sofre a ação do tempo, nossos órgãos não têm uma contagem de tempo, Exato. tudo não tem tempo dentro do nosso corpo, assim como nossa realidade tem tempo. Exato. Entende? Branco. Então, o tempo, inclusive, a gente relaciona ele a não um Daimon, né? A gente chama ele de um Ion. Mas assim, ele está fora de nós, mas ele também está dentro de nós. Certo. A gente sofre as ações dele, mas ele também é uma coisa externa nossa. Então, é mais ou menos por aí. Entendi. Legal. Isso aí, a gente, quando eu falo que a gente é um deus, né? Sim, nós Querendo, somos deuses. A gente é um deus. Nossa vontade, tipo assim, tudo que você quer depende só de você e da sua vontade. Aí eu falo pra galera, o seu sucesso, o seu fracasso depende de você. Depende exclusivamente de você. Exato. Então, quer dizer, se você for fracassado, talvez a culpa é sua. Talvez não, a culpa é sua, né? Sim. Talvez não observou algo que estava acontecendo, não ficou atento e tal. O que eu vejo muita galera hoje em dia, dependendo da vergente, a galera procura muito dinheiro, fama, poder, mas ninguém procura por conhecimento. Vamos voltando à parte de Salomão. Salomão, na realidade, ele tinha o conhecimento. O dinheiro, a riqueza veio através do seu conhecimento. Exato. Exatamente. E hoje em dia, galera, vamos lá. Vamos entrar na parte de vender alma. Vamos lá, Léo. Explica pra galera aí se isso aí é um mito, se é verdade. Eu quero falar o seguinte, pessoal. O que acontece? Cada um faz o que quer da vida, lógico. Eu só tô falando a minha opinião. Que não era nem pra eu estar falando. Se procurasse por sabedoria, seria o grande caminho, né? Mas vamos lá. A pergunta. O pacto. Hoje em dia. Vamos lá. A pessoa procura pacto com Lúcifer e tal. Dá uma explicação pra galera referente a esse sentido de pactos. Tá, vamos lá. Pacto, né? O que significa pacto? Pacto vem do latim, significa pactum. Certo. Que a tradução é acordo. Exato. Então... Isso. Já matou aí, né? A gente já matou aí a situação. Então, quando você faz um pacto com uma entidade dessa, você tá fazendo um acordo. Que foi o que a gente conversou, né? O cara pinta aqui minha casa, eu pago ele, tá tudo certo. Quando se fala vender a alma, né? Eu vou vender minha alma aqui nesse pacto. Não tem como vender a alma. O que é a alma em si? Pensa assim, a gente tem seres inanimados nessa realidade e seres animados. Eu sou um ser animado. Eu tenho ânima, que é a energia que me dá a vida. Certo. Isso que é a alma. Legal. Então, ou seja, a nossa alma é a energia que nos dá a vida. Se eu vender a minha alma e tirarem minha alma, eu morri. Não tem como fazer isso, entendeu? Certo. Então, assim, a alma não é uma coisa que se pode vender, né? É uma coisa que não tem como você desvincular de quem você é. Então, quando você fala, vou fazer um pacto com um demônio, significa que você está abrindo a mão da sua vontade para servir aquela energia enquanto vida, inclusive. Certo. Então, assim, você pode ter as coisas que você desejou, só que, assim, você fica sendo regida por aquela força. Você praticamente vira um escravo daquela força, entendeu? Certo. Naquela energia. E aí você fica sofrendo as consequências de ter aquela energia, né? Quais, mais ou menos? Dá um exemplo aí. Tipo assim, vamos lá. Digamos que eu procure a riqueza e faça o acordo, né? Depois a gente vai entrar nessa parte de energia, que esse negócio de energia é muito, muito bom. A gente vai fazer um acordo. Tá. Vamos lá. Entre linhas lá, eu não li lá o que eu posso sofrer ao decorrer do tempo. Sim. Porque eles... né?
Vamos lá, o que pode acontecer? Existem consequências, tá? Então, por exemplo, eu falei sobre Mammon agora há pouco. Eu vou usar ele também, que ele Legal. é super fácil. A gente falou de dinheiro, todo mundo entende, sabe como é que é. Sim. Então, é a linguajar da galera. Ele é o cara do que rege o dinheiro. Ele rege toda a parte ali da ganância, né? Da avareza. Ele é esse cara aí. Então, eu fiz lá um pacto com o Mammon pra ter dinheiro. Certo. Eu vou ter dinheiro. Só que assim, eu vou ser um cara avarento, eu vou ser um cara egoísta, vou ser um cara que só pensa em dinheiro 24 horas por dia. Foda-se saúde, foda-se família, entendeu? Eu vou querer dinheiro. E isso vai ser eu. Certo. Dinheiro. As consequências disso é você se afastar de familiares, você ser um puta cara um escroto, entendeu? Então, Entendi. assim, são essas consequências. Quer dizer, ele se fecha pra vida com a galera focada só na grana. Então, Focada só na grana. Tudo que for pra grana, ele tá lá. Exato. Então, Corretamente. as consequências que ele vai perder aí vai ser o decorrer do tempo. De dar atenção, digamos, se o cara é casado, de dar atenção pra esposa, pra família, vai perder ao decorrer do tempo. Exatamente. né? O casamento vai ficando ruim, a sua esposa, por exemplo, você não tem mais contato com a sua esposa, com seus filhos, E acaba se separando, fica longe da sua família, enfim. Altera quem você é de verdade, né? Certo. E você começa a sofrer as consequências negativas, as positivas e as negativas, né? você consegue o seu objetivo, que seria a parte do dinheiro, Exato. mas aí vai vir a consequência do... Vem a consequência Exato. das situações. Legal. Agora, referente à energia. Vamos voltar na parte que você falou que Claro. conheceu o pessoal dos vampiros e tal. Cara, esse negócio de energia, você entende? Manja? Vamos embora. Pode Vamos lá. perguntar. Energia. O pessoal fala assim, é sugada. Como que é sugada a parte da energia em determinado lugar e pontos? Tá, vamos lá. Isso é um assunto complexo de explicar. Vamos lá. Para vocês entenderem, tá? A energia, ela existe, ela é que dá o ânimo da vida. Que eu acabei de falar, o Sim, ânimo, a alma, sim. né? Então, quando essa energia, ela, digamos assim, ela se distribui no nosso corpo, pelo que vocês vão entender de chakras. Né? Certo. Isso é mais ou menos ali, os gregos dividiam em 4 partes, aí depois os hindus começaram a dividir em 7. Enfim, tem várias divisões ali. Tem até 72 partes, né? Tá. Mas, para simplificar, vamos colocar os 7 chakras ou as 4 partes dos gregos. Ok. Tá? Então, eles dividiam essa energia, ela como se passasse por um prisma, e ela se dividia em algumas partes. Tanto é que, se você olhar os chakras em si, eles são o espectro visível da luz. Certo. As cores que os chakras se relacionam são os espectros visíveis da luz. Então, a gente tem desde o básico, que é o infravermelho, até o mais elevado, que é o ultravioleta. Certo. Então, se os... Tipo assim, você fala, são pontos em alta e em baixa, é isso, mais ou menos? digamos assim, são pontos mais densos e pontos menos densos. Certo, Tá? certo. Então, essa energia começa ali na parte sacral, né? No escroto ali, que é a parte mais densa, digamos assim, dos centros mais fortes. E quando ela vai subindo, né? A frequência dela, ela se torna mais sutil, que vem aí até o pensamento, Certo. entendeu? Então, a energia, ela se divide nessas partes. Quando a gente está falando sobre energia, sugar energia, o que a gente dentro de uma dessas ordens hermetistas, né? Que é o nosso templo, Certo. a gente determinou que essa energia se chama Todd. Tá? Tá. Por que esse nome? Porque era o nome do dono do cachorro, do cara lá, e a gente escolheu porque não tinha como nomear esse negócio, tá? Tá, legal. Então, digamos assim, a gente tem os Todds. Cada ser humano emite aí, não é um número exato, mas é um número referência de 100 Todds por segundo. Certo. Que seria como se fosse um campo energético que cada um de nós temos. Certo. Tá? Então, a partir quando a gente fala que tá sugando a energia de uma determinada pessoa, seria, por exemplo, eu vou lá e sugo sua energia. Então, ou seja, eu estou retirando os seus Todds e trazendo para mim. Certo. E isso vai abaixando sua energia vital. Você tem que compensar essa energia, aí talvez com cansaço, com alguma coisa do jeito. Isso aqui aí começa os sintomas físicos, né? Cansaço, insônia... Enfim, era como se você tivesse trabalhado o dia inteiro. Certo. E aí você acaba ficando cansado ali, né? Basicamente é isso. Eu estou sugando essa energia para algum Digamos, fim. vamos lá, digamos, para dar um exemplo para a galera, isso é bem complexo. Vamos lá, se eu estiver errado. Bom. Você chegar num ambiente, num local, aonde você chega, começa a conversar com a galera, mas você tá num ambiente e você não se sente bem
Talvez seja isso, tipo assim, a partir isso é um não? outro tipo de viés de energia, né? Certo, Dentro desses viés de energia existem o que a gente chama de egrégora, certo. tá? A egrégora o que que é? Nada mais é do que muitas pessoas com o mesmo objetivo, né? Eles acabam mandando energia para uma determinada coisa e ela se torna uma egrégora. Se torna uma forma de energia no tempo e espaço. Certo. É complexo o negócio. É também complexo. É bastante. Mas enfim, Legal. ela se torna lá vamos dizer, ela se torna uma piscina de energia. Entendi. E ela fica impregnada em determinado lugar. Quando você entra e não faz parte daquela egrégora, você não tem afinidade nenhuma com aquela egrégora, você se sente mal. Porque aquela energia não bate com a sua. Certo. Então aí você fala, puta, tá esquisito isso aqui, eu prefiro ir embora, sabe? Então é isso que vocês sentem, né? Não que ali estão te sugando, alguma coisa do gênero, tá? Mas às vezes é por causa de falta de egrégora pra sentar ali, né? Pra dar certo ali. Ah, digamos entendi, assim. entendi. A parte do luciferianismo, o Léo, explica pra galera aí o que é ser luciferianismo, né? Como você falou que já fez parte, que hoje se encerrou. E dá uma pauta aí do luciferianismo. Tá, luciferianismo. O luciferianismo, ele é uma filosofia de vida, ele não é uma religião, tá? Certo. Então, assim, Deixar bem claro pra galera, né? Não, tem que deixar claro que muita gente acha que luciferianismo é ficar adorando o demônio. Não é. Legal. É uma coisa totalmente diferente. O luciferianismo, assim, ele é uma filosofia no qual ele se baseia na figura de Lúcifer, tá? Então, assim, Lúcifer, a gente tem aquele mito cristão, né? Lúcifer, tu caísses do céu e tal. Aquilo ali foi um erro de tradução. Certo. Ali acho que é Ezequiel, não me lembro agora, da passagem. Sim, Mas sim. enfim, aquilo ali foi um erro de tradução. Lúcifer, na verdade, é um título Certo. de portador da luz, né? E existia antes, lá na mitologia grega, um deus que se chamava Fósforos. Certo. Ele era relacionado ao planeta Vênus. Certo. Que ele que trazia a luz da manhã, né? A primeira luz que surgia era o planeta Vênus. Exato. Esse mesmo fósforo foi traduzido para o latim como Lúcifer. Certo. E dentro da estregueria italiana nós temos também Diano Lucifero, que também se relaciona com o mesmo arquétipo de Lúcifer. Certo. Então, assim, a igreja, na hora de traduzir, lá da tradução do grego ali para o latim, utilizou a palavra primeira luz da manhã, enfim, o portador da luz, e traduziu como Lúcifer. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a associar esse nome ao demônio. E eu não sei por que como isso aconteceu. Na realidade, é pra poder colocar medo pra galera e impedir. Eu enxergo o Lúcifer, na realidade, como um ponto de luz. Na verdade, ponto de luz que eu quero falar, galera, é referente a conhecimento. Exato. Então, a partir do momento que você começa vamos supor, quando o pessoal demonizou Lúcifer, né? Falou, não, isso aqui é coisa ruim e tal. Por quê? Não quer que você busque a luz. Exato. Lúcifer é luz, é conhecimento, é abrangir o seu conhecimento, expandir o seu conhecimento. Na verdade, você... só um detalhe. O bem e o mal não é... Posso até estar falando besteira. Não tá fora, tá dentro. O bem e o mal tá dentro de você. Você escolhe se você vai ser bem ou você vai ser mal. Então, o luciferianismo, no meu ponto... Eu posso estar errado, eu não sou dono da razão, mas é buscar sempre conhecimento e questionar algo que talvez que não bate, não dá sentido. Então, quer dizer, você sempre vai procurar a evolução e saber a verdade. Correto, exatamente. É isso? Perfeito. Perfeito. Melhor definição do que eu faria, inclusive. Então, mas dá continuidade, vamos lá. A galera que quer aprender, quer conhecer mais sobre isso, qual é a sua dica? Qual é o seu ponto? O que você falaria pra galera? Fala sobre o seu canal aí. Você tem 2 canais e pra galera que quer conhecer e entender melhor. Fica aberto. Vamos lá. Primeiro, sigam-me lá no TikTok e no Instagram, né? @Mago das Sombras. E no TikTok também, Mago das Sombras. Me procurem lá. Se o editor puder colocar aí depois aí o linkzinho lá. Agradeço. Aí você manda lá pelo WhatsApp que a gente coloca. Perfeito. Exatamente isso, assim. Para aprender mais sobre o luciferianismo, né?
Primeiro tem que sair daquele estigma cristão de que Lúcifer é o mal, entendeu? E tem que começar a entender ele como uma figura de sabedoria. Sim. Que te ensina a buscar a sabedoria, né? O luciferianismo, ele te ensina algumas maneiras de você ser um Deus vivo na matéria. Certo. Então ele tem toda uma questão filosófica, estoica ali, alguns pilares que eles te ajudam e te ensinam a você seguir essa fórmula. Por isso que a gente tem todo aquele estigma de que quem serve o demônio é muito poderoso, né? Mas não é porque é poderoso porque teve uma força sobrenatural veio por trás, não. É porque você aprende uma maneira de você se sobressair dentro da sociedade, dentro da realidade que a gente vive. Sim. É o famoso conhecimento. É o famoso conhecimento, exatamente. Você busca o conhecimento, você vai abranger o conhecimento, né? Tipo, como você falou, você começa a enxergar um mundo diferenciado Exatamente. daquela pessoa que talvez está limitada. Limitado, eu quero dizer, pessoal, tipo assim, que vocês não têm um conhecimento, né? E talvez se prende a buscar esse conhecimento. Então, quer dizer, você fica naquele medo de falar assim, meu, isso aqui é do demônio. Não tem nada a ver. O demônio, na realidade, voltando, é sempre você. É sempre você. Exatamente. O demônio está dentro de você, Exato. tanto bem quanto mal. Você queria dar alguma dica pra galera que tá começando? Tipo, como você falou, procurar você no canal, né? Você vai dar uma explicação, mas pra quem tá começando, realmente tá procurando. Tá. Primeira dica. Fujam de sacerdotes que te prometem o Deus e o mundo. Isso não existe, tá? Que nem o Caio falou, é conhecimento. Cara, tem muito hoje, hein? Esse negócio de sacerdote tem bastante. Enfim, eu ia falar um negócio ali, mas eu vou deixar. Tá. Vamos lá, demonologia. Demonologia. Perfeito. Fala um pouco mais sobre isso aí. O que é a demonologia? A demonologia é o estudo dos demônios. Certo. Então, o que em si é a demonologia? É que nem foi dar uma palhinha ali, por exemplo, da Goetia, né? A gente pega, por exemplo, um demônio ali e começa a estudar as origens dele. Porque a gente já entende que não existe um demônio. Na Bíblia mesmo não cita o nome de nenhum demônio. Certo. Né? Tudo isso foi invenção humana. Não veio do Salomão? Do cavículo de Salomão, na realidade? No então, partido? mas de quem escreveu isso? Exato. Verdade. Foco. Verdade. Entendeu? Foi humano. A única que a gente tem é uma referência ao Eshmodai, que é o Asmodeus, que é o que ajudou Salomão. E mesmo assim, hoje em dia, a gente já entende que ele não era bem isso, que a gente está falando sobre um demônio em si, né? Certo. Mas a demonologia em si é estudo sobre os demônios. Então, assim, você pegar, por exemplo, Lilith, né? Que é um nome bem conhecido aí. Lilith. Lilith. Que é o nome... Diz que ela é complicada de se envolver, de trabalhar. É complicada, né? Eu não entendo bem dela, não manjo, mas desculpa, vamos lá. que não, é que a energia dela é uma energia mais feminista revolucionária. Certo. Né? Vamos colocar assim o arquétipo dela, né? Digamos assim. Então você tem que saber lidar com essa energia, com esse arquétipo de trabalho. Sim. Mas o que acontece? Né? Lilith, por exemplo, a gente pegar de início ali, né? Aí o primeiro contato que a gente tem logo de Ariete é falando que ela foi a primeira esposa de Adão. Mas se você pega e vai mais a fundo, você descobre que ela era uma deusa babilônica, que viveu lá muito tempo atrás, que ela tinha relações com outra deusa, que era Ishtar, que hoje em dia é Astaroth. É? Eu não sabia disso, não. Ishtar é Astaroth. É? Exatamente. Legal. Astaroth também, que é super conhecida na Quimbanda, por exemplo, né? Sim, a Astaroth eu conheço, mas a outra, qual é a outra que você falou? A Kitá? Não, tem Lilith, né? E Ishtar. Ishtar. Ishtar, exatamente. Ishtar. Exato. Ishtar, legal. Não sabia. Então, assim, a gente começa a pegar a linha de onde esses demônios surgiram. Por que eles surgiram? O que eles representavam na história da humanidade? Em que momento ele se torna um demônio? Em que momento... né, muda a mística dele. Certo. Então a demonologia é justamente o estudo sobre isso. Lógico, tem nomes ali que são difíceis muitos de você encontrar qualquer material. Mas tem material, às vezes, tem nomes ali que você olha e fala, meu, isso aqui é só virar 2 páginas aqui de um livro qualquer e eu descubro, entendeu? Entendi. Referente à magia, Léo, vamos lá. O que você aconselharia pra pessoa que tá começando? Porque tem muita gente que tá começando e já quer... tipo, atropelar os negócios, né? Tipo, começou hoje, já fala que já é mago e tal, enfim.
O que você aconselha a pessoa não fazer que pode dar ruim pra ela se ela for mexer com algo que não conhece, digamos assim? Fazer algo que não conhece, digamos assim. Na verdade, assim, tudo que você não vai mexer e não conhece pode dar muito ruim, né? Sim. Se eu vou pegar pra dirigir um carro e eu não sei dirigir, pode dar muito ruim. Você vai bater o carro. Exato. Mas magia, em geral, é sempre legal você sempre começar pela base ali, né? Que relaciona a base às 7 leis herméticas, né? Entendendo ali, pelo menos, o que são as 7 leis herméticas, de onde tá vindo aquilo ali. A alquimia também é um ponto é um ponto muito legal para quem tá começando. Que já começa a ter um embasamento mais teórico ali da história, né? Mas o que eu não aconselho é o que o pessoal relaciona com magia negra, né? Certo. Que a gente nem usa mais esse termo magia negra porque ele é meio depreciativo. Certo. Mas a gente usa o termo de magia pra destruição, alguma coisa assim. Magia negra veio da África, pro lado de lá, não é isso? O foco? Na verdade ele é um termo meio racista, né? O pessoal pegou as religiões de afroaspóricas e falou, ó, isso aí é magia de negro. Entendeu? E aí de magia de negro virou magia negra. E hoje em dia, magia negra teoricamente seria magia inferior, né? Mas assim, a gente faz trabalhos de destruição, amarração, esse tipo de coisa. Eu não recomendo pra ninguém fazer porque sempre retorna, a energia fica voltando ali, né? E isso é bem complicado. Voltando, você fala pra pessoa que fez, não é isso? Ou não? Assim, não vou falar nem que existe uma lei do karma, tá? Isso não existe. Karma não existe. Não existe? Não existe karma. O que existe é um resquício de energia por exemplo, assim, eu tenho raiva de você. Isso já é uma magia. Não, sim, né? Vamos lá, mas Sim. conclui. Exato. Por exemplo, assim, eu tenho raiva de você e eu quero fazer um trabalho de destruição pra você. Eu vou lá, faço o trabalho e tal. Beleza, fiz um mega trabalhão. Aqui te enviei. Só que eu gerei tanta energia negativa dentro de mim e tudo que eu mandei pra você ainda ficou uma parte em mim. Sim. E isso vai me prejudicar. Entendeu? Sim. E não porque existe uma lei do karma, uma lei do retorno. Não, isso não existe. O que existe é a força negativa que eu gerei dentro de mim que eu tô afetando você. Exato. Entendeu? Exato. Na realidade, o que acontece? Se você não se curar disso, você vai sofrer mais ainda. Porque é que nem eu falo pra galera, se você tem um problema comigo, vem buscar o seu problema, porque o problema Exato. é seu, não é? Exato. É mais ou menos isso aí, né? Tipo Não, é assim, exatamente isso. É você voltando focando na parte da raiva aí. A partir do momento que você tem raiva da pessoa, né? Já tá emitindo uma energia. Já tá emitindo uma energia negativa. Negativa Exato. pra pessoa, na verdade. Quer dizer, você não gosta da pessoa, tudo que aquela pessoa for fazer não vai te agradar. Não então vai é uma agradar. energia que você já tá emitindo ruim. Sim, exatamente. Mas essa energia vai ficar mais com você. Na até verdade, você se libertar, né? Exatamente. É como se você estivesse segurando um carvão quente ali, né? Aquele negócio tá te queimando ali. Então, assim... Mas se você não soltar, ele vai continuar te queimando. Vai continuar te queimando. Exatamente. Fala um negócio que você já fez aí, Léo, e se falou, eu me ferrei. Vamos falar da prática. Tem tantos. Vamos lá, fala aí alguma coisa aí. Deixa eu pensar. Por exemplo, quando... Tipo assim, vamos falar do seu começo. Quando você começou, digamos, você fez algo que você fez, eu me arrependi. Não que eu me arrependi, deu ruim no que eu fiz. Porque geralmente a gente tem um sexto sentido, né? Quando a gente tá Sim. começando a fazer algo, emana, né? Tipo, isso aqui não tá legal. E depois você vê que realmente você se prejudicou devido a algo que você fez. Sim, exatamente. Por exemplo, lá quando eu tava na necromancia ainda, né? Lá nos meus 16 anos lá. Eu comecei a fazer os rituais e aí eu abri um portal lá pra fazer um ritual dentro do abismo. Só que eu, na minha inexperiência, não fechei direito. Dentro do abismo, explica pra galera mais ou menos como que seria o Léo. Mas vamos lá, você começou o ritual. Depois a gente vai falar sobre a necromancia. Pode né? Na sim. realidade, como você começou e tal. Mas voltando aí, você falou que tava fazendo ritual dentro do abismo. Isso. Explica pra galera mais ou menos o que seria isso aí. O abismo, ele é onde estão as forças negativas. Certo. Tá? Então, assim, você pode relacionar o abismo ao seu inconsciente, que é onde está a profundidade dos seus traumas e todo um monte de coisa, tá? Mas você pode relacionar de maneira mais mística também, como onde estão as energias negativas. Certo.
E eu fiz um rito, enfim, pra acessar essas energias negativas e tal. Eu era muito inexperiente. Eu vou ser bem sincero, eu era um cabaço. Vou Não, colocar sim. E aí, assim, eu fiz todo esse rito e trouxe uma energia pra fazer alguns trabalhos com ela, só que eu não consegui banir essa energia direito. E aí que começou as consequências. Primeiro, eu comecei em alguns determinados pontos ver um vulto escuro. E eu sabia que era essa energia que eu tinha trazido pra trás, entendeu? E trazido junto comigo. E aí aconteceu vários problemas na minha vida, enfim. Você percebia, vamos supor, na realidade é no reflexo do olhar, né? Isso, no reflexo do olhar, exatamente. Era como se tivesse alguém ali me observando ali, e quando você olhasse, tipo, não tinha nada. Você sente... Eu falo porque eu já... Na realidade, você sente... Vamos lá. Eu tô com foco em você aqui, né? Mas aí, tipo, Você sente que tem alguma coisa te observando. Observando, aí, mas quando você olha... no olhar aqui, assim, ó, eu tô olhando pra você, mas... Sabe, no relance, parece que você tá vendo algo ali. Na visão periférica, né? Exato. É exatamente isso que eu tô falando. E aí tinha essa figura... E aí eu comecei a ter muitos pesadelos, né? Além de ter dado com alguns problemas na minha vida, né? Eu comecei a ter bastantes pesadelos. Até que um desses pesadelos se plasmou num palhaço. E hoje em dia eu ainda tenho muito medo de palhaço. Sério? Sério. Mas assim, porque assim, eu não sei... É uma coisa que eu já tenho muito medo desde a minha infância, né? Eu nunca gostei de palhaço. Nunca. E essa energia entendeu como me afetar com essa figura, né, do palhaço. Entendi. Enfim, aí demorou aí um bom tempo, mas quando eu aprendi mais, eu aprendi a banir ele, fiz todo um ritual certinho. Aí você aprendeu, na realidade. Aprendi, exato. Mas assim, fiquei uns 4, 5 meses sendo obsidiado, assim, por essa energia, né? Que a gente chama. Você conseguiu fazer rápido ainda, né? Porque tem gente que... 4, 5 meses você conseguiu... Mas aí, na verdade, você foi falando com a galera que fui conversando com quem que eu conhecia, fui lendo... Na época não tinha nenhuma ordem ainda, né? Mas eu fui lendo mais sobre os livros, eu fui conversando com o pessoal que era mais experiente. Eles falavam, faz isso, aprende a fazer isso, e tal... Aí eu fiz um banimento que muita gente conhece, inclusive tem o ritual do pentagrama menor, que é um dos banimentos mais conhecidos, né? Certo. E aí eu fiz um banimento todo certinho para essa energia e aí eu me livrei dela. Entendi, legal. Agora, referente à necromancia, explica pra galera o que é necromancia e como trabalhar... Vamos lá, são 3 perguntas, tá? Vamos lá. Explica sobre necromancia... Depois, como é trabalhar com necromancia, né? Lidar com necromancia e como isso aplica na sua vida. Tá, vamos lá. A necromancia, o que é a necromancia? A necromancia também ela é um termo que vem lá da Grécia, de necros e mantia, né? Que é a adivinhação pelos mortos. Certo. Hoje em dia a gente chama de necromancia tudo que envolve magia com os mortos. Certo. Tá? Então, assim, a necromancia, ela é um culto aos mortos, basicamente isso. Quando você vai lá no cemitério, acende uma velinha pra sua avó que já morreu, você tá fazendo um culto necromântico ali. Eu não sabia disso. Pois é. Legal. Tem muita gente que é necromante e não sabe. Por exemplo, Igreja Católica. Quando você... Vamos dar um exemplo. Você vai falar aí, lá na Aparecida do Norte tem uma parte que só acende vela pros mortos lá, né? Que seria... Isso é uma necromancia também. Lá, então, você pode dizer que é uma necromancia. É uma necromancia. Aí, ó. Inclusive... Viu, galera? Não, inclusive, a Igreja Católica, né, tem os santos. E aí, geralmente, o que a pessoa faz? Santo Antônio, se você me arranjar um marido, eu vou lá e subo o calçadão a pé, ou descalço, ou de joelho, enfim. Isso é Você tá fazendo um pacto, acordo, né? Você tá fazendo um acordo com o espírito de um morto. Então, isso é uma necromancia. Pô, legal. Um ótimo exemplo. Show de bola. Entendeu? E aí, especificamente, o Brasil tem algumas religiões necromânticas, né? Que a gente começa a entrar em Quimbanda, Candomblé, Umbanda, Kardecismo. Todas elas são necromantes. Elas mexem com os espíritos dos mortos. Certo. Então... Cara, deixa eu ver se eu entendi, pra poder ver se passar pra galera. A partir do momento que você desejar algo, dependendo da sua vertente, seja religioso, católico, Sim. enfim, o que você for aí, na realidade,
Se ela desejar algo e pedir com muita força e acender vela para aquilo ali, ela tá fazendo, na realidade, um acordo, né, com determinada fé que ela tem ali com alguém para poder conseguir o objetivo dela. No não caso, é isso? assim, no caso, se você fizer um acordo com um morto, né? Se você acender uma vela e desejar só você pela sua energia, você tá fazendo magia. Caso a necromancia, ela é um sistema mágico, que ela te utiliza da magia para... Ela se utiliza da magia para poder fazer os efeitos dela, né? Certo. Então, é igual, mas é um pouquinho diferente. Certo. Então, assim, dentro da necromancia, a gente trabalha com mortos, com pessoas que já desencarnaram de alguma maneira. Certo. Então, por exemplo, quando a gente vai lá consultar o preto velho da Umbanda, a gente tá falando com o morto, a gente tá fazendo necromancia. Legal. Não sei se você já ouviu falar do Bento do Portão. Bento do Portão. Isso é lá da região de Santa Amaro. Era um cara... Eu vou falar a história do Bento do Portão, da região de Santa Amaro aí. Você mora pra cá, né? Então, eu moro aqui na Zona Oeste. Aqui. Então você acha que não vai conhecer. Esse cara, na realidade, era um cara que ele era mendigo, né? E ele ficava na porta do cemitério. E toda pessoa que chegava lá, ele ajudava essas pessoas. Ele começava a ajudar essas pessoas e tal. Aí ele faleceu. Como ele sempre ficava lá ajudando, o pessoal pegou e enterrou, né, ele no cemitério. E, cara, ele tem um espaço. Sem brincadeira não, é esse espaço todinho aqui, ó. Só dele. Bento do Portão. Todo mundo faz pedido pra ele e consegue ser atendido. É uma necromancia. É uma necromancia da maneira mais pura que tem. É essa. Ah, é? Aí, ó, legal. E o que isso agrega? Vamos lá, se a pessoa começar a trabalhar com isso, o que isso agrega na sua vida ou prejudica na sua vida? Tá, a grande questão da necromancia, assim, o que ela grande agrega, né? É o respeito pelos que vieram antes da gente. Certo. Pelos nossos ancestrais, nossa mãe, nosso pai, avô, tia, né? Todas as pessoas que construíram esse mundo, né? Onde que a gente tá aqui, esse prédio? Alguém construiu isso aqui. Certo, sim. Então, é ter respeito por essas pessoas, entender como é que foi a vida dessas pessoas e ter respeito por elas, né? Certo. Lógico, aí começa, né? Eu quero fazer uma necromancia com quiumba X pra matar tal pessoa. E aí começa a deturparem o sistema em si, né? Certo. Mas a grande ideia é você ter respeito pelos que vieram antes de você. Sim. Saber que você não nasceu do nada espontaneamente, né? Pô, legal. Então, se caso a pessoa quiser trabalhar com isso, né, ter um conhecimento, na verdade, e aí vai o desejo da pessoa, pelo que eu entendi, né? Exato. Vai pelo desejo da pessoa. Legal. Léo, teria alguma coisa que você quisesse que eu perguntasse, eu não perguntei? Rapaz. Acho que não, acho que a gente... Fazer uma pergunta. Pode fazer. O que é a vida? A vida... Tecnicamente, eu diria que a vida é a nossa alma. Certo. Mas, filosoficamente, eu diria que a vida é tudo aquilo que a gente escolhe. Quais são os nossos vieses, quais são os nossos objetivos, o que a gente quer fazer no nosso tempo que a gente tem de vida. Certo. Você sabe que a gente vive num bingo, né? Um bingo visível que nosso número um dia vai ser sorteado e a gente se vai. Digamos que você é um cara premiado, antes de você ir, o nosso amigo ceifeiro, ele vem e aparece pra você. Falando, Léo, você tem certos dias de vivência. Qual a pergunta que você faria pra ele? Como viver esses dias melhores? É? Pô, legal. Antes de ir embora, você faria essa pergunta? Eu faria essa pergunta. Pô, show. Léo, eu agradeço muito. Eu que agradeço. Cara, você ter vindo. Divulga de novo o seu canal, o seu Instagram, seu TikTok, divulga pra galera aí. Pessoal, vocês querem conhecer, aprofundar, o Léo é uma ótima pessoa. Ele vai te direcionar certinho. Magos da Sombra, por favor, vamos lá. Exatamente. TikTok, @MagoDasSombras, Instagram, o mesmo nome, tá? Só me procurar lá. E aí tá essa minha carinha aqui, eu vou estar fazendo assim, ó. Então, é isso aí. Só me seguir lá, galera. Pessoal, voltando, reforçando, a gente tá começando, tem muita coisa que tá mudando, tá?
David, forte abraço de novo, viu? Porque a última vez eu não falei pra você, você ficou chateado. Não vai ficar dessa vez. Galera, vocês que estão começando, tem banda, tá? São artistas independentes, querem um espaço pra poder divulgar o seu trabalho, esse é o momento. Não tô cobrando nada por isso, galera. Só vem pra cá, vamos divulgar, falar sobre o seu trabalho, tá bom? E divulgar. Vamos fortalecer um ao outro. Ocultista também. Galera, eu sei que vocês não têm muito espaço. O espaço tá aberto. Não cobramos nada. Vem conversar, vem falar seu ponto de vista e passar pra galera que tá procurando conhecimento como eu, na realidade, e os demais, tá bom? Aqui o espaço tá cedido pra vocês aí. Cara, obrigado. Eu que agradeço.